Glórias a Deus. Irmãos, hoje Deus tem uma palavra de vitória para nós, amém? Amém. Uma vitória para o seu povo. Como aqui no texto de 2 Crônicas 20. Então vamos ler. O texto fala: a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazalzon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Amém? Hoje nós vamos meditar nesse texto da palavra de Deus, que nos mostra um tempo em que o rei Josafá e todo o povo de Judá, eles enfrentaram um grande inimigo, né? Como diz a palavra do Senhor, uma grande multidão. Era um grande exército que veio contra eles de repente para fazer guerra contra o povo de Deus, o povo de Josafá. E interessante que eles foram surpreendidos, né, por esse exército, e isso foi inesperado, e foi algo que eles estavam completamente despreparados para enfrentar aquela situação. Diante de um inimigo grande, né, um inimigo tamanho em poder, em força, né, estudos dizem que esse exército era grande em quantidade, coisa de mais de 1 milhão de soldados do inimigo. Eles eram grandes em força, eles eram grandes em poder, em capacidade. E ao contrário, o povo de Judá estava totalmente despreparado para enfrentar aquele inimigo. Diante daquela situação de grande perigo, né, de perigo iminente, e diante de um despreparo, no momento que eles foram surpreendidos, né, Josafá, ele sentiu um sentimento que muitos de nós hoje estamos sentindo, né? Diz a palavra do Senhor, no versículo 3. Então Josafá teve medo, porque ele se sentiu frágil, ele se sentiu impotente diante de toda aquela situação, né? E esse texto, o Espírito Santo falou no meu coração, que ele se aplica ao momento que nós estamos vivendo, amém? É um momento em que nós também estamos enfrentando um grande problema, né? E assim como Josafá, nós fomos surpreendidos, né? E também, assim como Josafá, nós e todas as nações, o mundo todo, mostrou-se despreparado, completamente despreparado, para enfrentar este inimigo que nós estamos enfrentando, que se chama coronavírus, né? Porque Josafá enfrentou, é verdade, um inimigo físico, né? Mas nós estamos enfrentando um inimigo invisível, mas que também tem grande força, tem grande poder, poder de morte, poder de destruição. Estamos vivendo um tempo semelhante àquele que Josafá viveu, né? Um tempo de grande mortandade, né? E esse vírus, ele veio realmente fazer uma guerra. Estamos vivendo um momento de guerra. E assim como Josafá, estamos nos sentindo impotentes. E assim como Josafá, também, não só nós, né, as pessoas, os nossos amigos, nossas famílias, nossos irmãos, o Brasil, o mundo inteiro, as nações estão tomadas de medo, tomadas de pavor, de desespero, né? Principalmente porque foram surpreendidos pela capacidade de destruição e morte desse inimigo. Mas eu quero dizer para você que, assim como Deus deu a vitória para Josafá sobre este grande inimigo, na realidade sobre 2 inimigos, né? Amon e Moabe. Então, assim como Deus deu vitória para Josafá sobre esses 2 inimigos, eu quero declarar pelo Espírito Santo de Deus que Deus também vai nos dar vitória sobre esses 2 grandes inimigos, amém? Primeiro o coronavírus e depois o segundo inimigo, o grande inimigo que todos nós temos enfrentado nesses dias, o medo.
o medo que tem batido a porta das nossas casas, nossas famílias, de todos aqueles que estão hoje no mundo. Nós ouvimos sempre essa palavra. O mundo está com medo, as nações estão com medo, porque eles não sabem enfrentar esse momento e muitos deles estão despreparados. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Josafá, diz a palavra do Senhor que, versículo 3, ele teve medo e ele tomou algumas atitudes, ele tomou algumas decisões que o fizeram ser vencedor. Nesta noite nós vamos meditar como Josafá venceu, como Deus deu a vitória para Josafá, amém? São 7 passos que ele deu, 7 atitudes, onde o que ele fez trouxe a vitória para o povo de Deus, amém? Mas antes de falar sobre esses passos, né, sobre o que Josafá fez para obter a vitória do Senhor em todas essas áreas, nós primeiro precisamos reconhecer. Eu não quero falar um pouco sobre o medo, não vou falar sobre o coronavírus, amém? Porque nós já temos ouvido muito sobre isso, já temos sido instruídos sobre isso, amém? Eu quero falar hoje um pouco sobre o medo, amém? Como nós podemos vencer o medo. Primeiro, nós precisamos admitir, amém, que nós temos medo sim, né? Hoje a gente vê muita gente, alguns falando, eu não tenho medo, o cristão não pode ter medo. Amados, se o povo de Deus não pudesse ter medo, Deus não iria dizer na sua palavra tantas vezes, não temas, amém? Então Deus sabe que o homem é frágil, que o homem é fraco, o homem é carne, o homem é pó, nós somos pó, nós somos vulneráveis, amém? Deus nos fez, nós somos frágeis, somos barro, amém? Então, em todo o tempo, Deus está nos falando nesses dias, como sempre Ele falou através da sua palavra, não temas. Se nós lembrarmos aquele versículo maravilhoso em Isaías, né, 40, que o Senhor diz, não temas, estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Quando Jesus também falava aos seus discípulos, né, não temas, crê somente. Quando o Senhor falou a Pedro, não temas. Então, não há nenhum problema em ter medo nesses dias. O que nós não podemos é viver no medo e é viver com medo. Amém? Aleluias. E eu quero também detalhar algumas situações de medo que têm ocorrido, né, que já ocorreu nesse tempo que nós estamos em quarentena, em isolamento. Primeiro, a primeira situação de medo que eu quero destacar, né, e que nós passamos, e que ela é uma situação normal, é que essa é uma situação como Josafá passou, uma situação inesperada, amém? Eu creio que vocês que estão nos assistindo podem concordar comigo que nunca, em tempo algum, nós jamais pensamos que nós poderíamos passar por uma situação dessa como nós estamos passando. E é algo tão grande, tão inesperado, em que nós fomos tomados de perplexidade, né? Diante de tantas coisas que mudou nas nossas vidas, que está mudando, de uma circunstância, de uma situação, de uma crise, que está mudando a vida de todos, né? Mudando a vida dos trabalhadores, dos estudantes, mudando a nossa rotina do dia a dia, das donas de casa, mudando a rotina das nações, a vida das nações, dos governantes. Então, tudo de repente mudou, né? Então, nós estamos enfrentando uma situação que jamais nós pensamos que nós iríamos passar, né? Mudou tantas coisas, mudou muitas coisas, mudou tudo, né? Pessoas estão mudando, países estão mudando, governos estão mudando. E também mudou até, né, a nossa comunhão, a forma de estarmos adorando a Deus em comunhão, prestando culto a Deus, porque nós nunca pensamos, quem aqui de nós, vocês estão nos ouvindo, que um dia nós poderíamos não estar na igreja, louvando o Senhor, ouvindo a sua palavra, né? Esse tempo chegou e
é muito difícil para nós. E realmente nós sentimos medo. Porque todos estão confinados, né? Todos estão isolados. E mais ainda, o medo vem também das incertezas, né? Até quando nós vamos ficar nessa situação? O que nós vamos fazer? E agora, né? São questionamentos que nos trazem medo. Josafá, nós vamos ler aqui para frente, ele fala também, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Então, o não saber o que fazer, o não saber o que vai acontecer, o não saber quanto tempo vai durar isso, também nos faz medo, né? É normal, mas lembre-se dessa palavra, não temas, estou contigo, amém? Amém. Outra situação de medo, e essa situação inesperada, nós vimos que Josafá passou, né? Outras situações de medo, é lógico o medo da morte, né? Como Josafá no texto em que nós lemos, em que ele viu o grande exército contra ele sim teve medo da morte, ele teve medo de morrer. E hoje, meus amados, muitos estão assim, né? Com medo de morrer, com medo de pegar, né, essa doença, de contrair esse vírus, né? Eu tive casos que algumas pessoas oraram, né? Pediram oração para mim, porque estão com pânico. Outras pessoas porque o filho, alguém querido, alguém conhecido, estava com febre, né? Estava com algum sintoma, já vinha o medo, já vinha o pavor, já vinha a preocupação. Irmãos, muitos estão assim. Eu louvo o Senhor porque nossa família está bem, talvez você que me ouve aí. Mas muitas pessoas lá fora, o mundo todo, está tomado de medo, de pavor de morrer, pavor de contrair esse vírus. Então, assim como Josafá, estão enfrentando grande medo. Mas um outro grande medo que eu quero colocar é a questão financeira. Meus amados, muitas das pessoas que estão lá fora, no mundo, muitos da nossa casa, nossa família, estão com grande medo da situação financeira. Muitos que dependiam do seu trabalho, do ganha-pão, do dia a dia, eles não estão trabalhando. Se não estão trabalhando, não estão ganhando. Se não estão ganhando, como vão sobreviver? Né? Tá certo que o governo está mandando uma ajuda extra, mas é pouco. Porque todos esses têm dívidas, né? Têm contas a pagar. E esse é um grande medo que está vindo sobre, principalmente os mais necessitados, ou aqueles que têm clientes e não estão trabalhando. Vejam como está o mundo, como está a situação. Sem contar nas pessoas que são menos favorecidas, em que está se comentando sobre a situação de chegar até fome, né? Olha que ponto nós chegamos nessa situação, nesse problema que o mundo está enfrentando. Outro problema que eu quero colocar é o isolamento. Até aqui nós podemos dizer que Josafá enfrentou, né? Até a fome, sim, porque não sei se vocês se lembram também no tempo do rei Israel, havia um grande exército que sitiou a cidade e eles não podiam sair, eles não podiam entrar, não podiam comprar. E eles ficaram muito tempo presos na cidade e acabou a comida e eles passaram fome e eles passaram situações que jamais eles pensaram passar, né? Mas eu quero acrescentar também a essa lista também o medo, né, do isolamento. E aí é o medo da solidão, né? Eu anotei aqui, listei. As pessoas estão se sentindo sozinhas, né? Tristes, né? As pessoas que estão caindo por uma depressão, né? Um pânico por essa situação. As pessoas estão presas, né? E não podem sair, né? E outra situação também o medo, como eu disse, que essa situação dure muito tempo, né? Então, dentro das casas, as pessoas isoladas, impedidas de sair, muitas pessoas estão ficando estressadas, né? Estressadas, entediadas, né? Já está havendo muito atrito, muita impaciência, né? Algumas têm comentado que ficam nervosas, irritadas, né? Então vejam como esse tempo, como esse inimigo, né, está vindo contra as nossas vidas em todas as áreas que pudéssemos imaginar. Amém? Mas nesta noite, o Espírito Santo está aqui para nos dizer, amém? Para nos falar ao nosso coração.
Se nós fizermos o que o rei Josafá fez, e o povo de Deus fez, nós vamos vencer qualquer uma desses itens que eu listei. Amém? Amém. Em que área você está mais com medo? Você está mais com medo de ficar enfermo, de conter a doença, de morrer por causa da sua idade, por causa do seu risco, né? Você tem alguns riscos na sua vida. Você está com medo, está desesperado da sua situação financeira, né? Você não aguenta mais esse isolamento, você está sentindo sozinho e vem o pânico, a depressão. Eu não sei qual é a área, mas uma coisa eu posso te dizer, uma coisa eu sei, que o nosso Deus pode nos dar a vitória, amém? Amém. E se nós fizermos como Josafá fez, amém? Então vamos aqui aos 7 passos, amém? 7 atitudes, uma receita para que eu e você sejamos vitoriosos. Muito bem. Então, Josafá teve medo. Se você é uma das pessoas que está nos ouvindo e também tem medo, amém? Todos nós temos, amém? Então, o que ele fez? Diz a Bíblia, versículo 3. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. O que é buscar ao Senhor? É orar. Mas buscar ao Senhor é mais do que orar. É orar com todo o coração. Amém? Nós precisamos nesses dias buscarmos mais ao Senhor, orarmos mais, sem cessar, intensamente, amém? Mas fazermos isso com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, amém? Com todo o quebrantamento, nos humilhando, chorando, clamando ao Senhor, amém? Nos quebrantando, dizendo ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. Aqui, Josafá, no versículo 4 diz, então Judá se congregou para pedir socorro. É tempo de nós, povo de Deus, e todo aquele que nos assiste, de nós clamarmos, né, ali na presença do Senhor, buscando de todo o nosso coração por socorro. Vamos orar mais, vamos clamar mais. É tempo que, ao orarmos mais, Deus pode nos ouvir. Como o pastor falou outro dia, eu também trouxe. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, me buscar e orar, e se humilhar, então Deus promete atender a nossa oração. Vamos orar mais. A palavra de Deus diz, orai sem cessar, em todo o tempo. Ore mais, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se Deus te acordar, amém? A segunda coisa, Josafá então teve medo, pôs-se a buscar ao Senhor, versículo 3, e apregoou o jejum em todo o Judá. Nós, a igreja, Aliança Eterna, nós temos jejuado todo domingo, né? E nós também pedimos àqueles que estão nos assistindo, jejue também, você tem o hábito de jejuar. Né? No passado, no livro de Joel, o povo convocou um grande jejum. Né? Aqui nós estamos convocando para aqueles que são da nossa igreja, para aqueles que nos ouvem, vamos jejuar, a grande poder, a grande força no jejum. Vocês se lembram daquele texto do profeta Jonas em Nínive, quando Deus falou, olha, eu vou destruir toda essa cidade. Então Jonas foi e pregou, e diz a palavra de Deus que o povo se arrependeu e toda a cidade jejuou. Buscaram a Deus, né, se humilharam, e Deus mandou de novo, se arrependeu, né, do que ia fazer a cidade, e Deus mandou o profeta lá avisar, olha, eu não vou mais destruir, porque eles me buscaram, eles jejuaram, eles se arrependeram dos seus pecados. Que eu tenho desejo que, assim como eu vi um pastor falando, que o Senhor levantasse alguém nesse país, um grande líder nessa nação, para pregoar no jejum no Brasil. Eu tenho certeza que Deus iria ouvir uma nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Que busca esse Deus poderoso, um Deus misericordioso, que ouve a oração e que vê o quebrantamento no jejum. Irmãos, é tempo de jejuarmos. Povo de Deus, vamos jejuar. Se nós queremos ver a mão, o mover de Deus, a vitória, nós temos que jejuar, amém? Vamos lá, rapidinho. Terceiro, versículo 4. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Olha só, se congregou para pedir socorro.
Nós também aqui estamos unidos juntos, amém? Para pedir socorro a Deus. Pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Amém? O que é isso, pedir socorro? Nós precisamos pedir ajuda, precisamos pedir intercessão. Você aí que está com medo, que está com necessidades, você que está em pânico, em depressão, você que precisa de alguma ajuda, você que está enfermo, peça ajuda. Josafá pediu ajuda, todo mundo venham todos orar, buscar o Senhor. Então você peça ajuda, peça intercessão. Eu, semana passada, algumas pessoas pedindo ajuda, pastor, estou em pânico. Oramos, pastor, estou com medo, oramos. Peça ajuda, amém? E peça a intercessão por você. E você também interceda pelos outros, amém? Próximo, versículo 5. Pôs-se Judá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Então todo o povo de Judá e o rei Josafá, eles foram para a casa do Senhor, né? A casa do Senhor não estava fechada. Essa é a diferença, né, do tempo de Josafá com o que a gente está passando. Por isso que eu disse, estamos vendo uma situação semelhante. Nós não podemos estar na casa de Deus, mas nós estamos nos nossos lares, amém? E nós estamos aqui, num culto reunido, amém? Num culto para Deus, um culto para louvar a Deus, para buscar a sua presença e ouvirmos a sua palavra, amém? Você também, não só hoje, né, que normalmente nós estamos fazendo culto nas quartas e aos domingos, você na sua casa, reúna-se com a sua família, faça um culto a Deus, um culto doméstico, onde você ora, onde você lê um texto da palavra, onde vocês possam louvar o Senhor. Reúna a tua casa, amém? E busque ao Senhor. Busque ao Senhor nesses dias. É tempo da família estar junta, reunida. E eu creio que Deus preparou, amados, nada em vão. Deus preparou esse tempo para que nós buscássemos mais ao Senhor. Para que a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares estivéssemos mais unidos buscando a Deus. Amém? Hoje não é tempo de um ficar para um quarto, outro para o outro ficar para lá na internet, outro na sala, na TV. É tempo de nós estarmos mais juntos como família, buscando, reunidos, o povo de Deus, não na casa do Senhor, mas em nossas casas. Amém? Aleluias! Faça seu culto doméstico, amém? Em nome de Jesus. Próximo item, 5, nós já falamos 4. Primeiro, buscar a Deus, orando de todo o seu coração. Segundo, jejuar, amém? Terceiro, pedir ajuda, pedir intercessão. Quarto, reunir-se na sua casa hoje. Fazer da sua casa, amém? Uma igreja ao Senhor, amém? Aleluia. Quinto, versículo 6 e 7. Então, na oração, presta atenção na oração que Josafá fez, amém? Versículo 6. E disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Na oração, no culto, né, no jejum, durante todo o dia, reconheça que Deus é Deus, amém? Ele está nos céus, o nosso Deus é um Deus grande, poderoso, que domina todas as coisas. Tudo está debaixo da sua mão e seu controle, amém? Reconheça que Deus pode sim fazer um milagre, fazer uma maravilha, que Deus pode dar solução sobre essa situação que nós estamos vivendo. Porque se você orar, se você buscar, você precisa crer num Deus que você está buscando, num Deus que você está orando e clamando, que Ele pode sim todas as coisas, amém? Josafá e o povo de Deus cria nesse Deus poderoso, amém? E prova é que Josafá ainda diz, porventura, versículo 7, porventura, nosso Deus, não lançaste fora todos os moradores dessa terra, de diante teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Nós somos amigos de Deus, amém? Deus vai nos ajudar. Olha o versículo 9, é aquilo que nós estamos vivendo hoje, amém? Ele diz, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, aqui é a guerra que ele estava passando, peste,
Josafá cita a peste, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo de peste. E Deus tem poder de fazer cessar a peste. Amém. Aliás, olha assim, cesse a peste, Senhor. Como quando Moisés lá no deserto, Deus lançou a peste, né, permitiu a peste, e Moisés então foi orar, levantou suas mãos e começou a orar a Deus, e diz a palavra que Deus cessou a peste. Nós, com nossa oração, com nosso clamor, podemos mover as mãos de Deus para que Ele cesse a peste, a praga, e Ele diz a fome também. Então Ele diz, Senhor, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Apresente-se diante de Deus, pois o teu nome está nesta casa, o teu nome está em nós, Senhor, amém? E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Você está angustiado? Clame ao Senhor. A palavra de Deus diz que Ele nos ouvirá e nos livrará. Amém? Aleluias. Versículo 13, vamos pulando rapidinho. Ele diz, versículo 12, desculpa. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Nós estamos vivendo esse momento. Josafá não sabia o que fazer. Hoje, meus irmãos, nem as nações, nem os grandes governantes sabem o que fazer, né? Ainda não há uma vacina, ainda não há um remédio eficaz. Eles estão tentando tomar várias atitudes, medidas, né, decisões, mas a maioria das nações estão assim, em pavor, né? Estão com medo. E diz Josafá, nós não sabemos o que fazer, né? Muitos de nós que estão nos ouvindo não sabem o que fazer. Mas olha o segredo, né? Outro segredo. Os nossos olhos estão postos em ti, amém? Aleluias. O que é isto? É confiar em Deus, amém? O que isso é esperar que o nosso socorro, como a Letícia leu, né? Eleva os meus olhos para os montes, quer dizer, para os problemas, para essa crise, para esse vírus. De onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, amém? Nosso socorro não vem de homem, não vem de governo, ele não vem nem do Ocidente, nem do Oriente. O nosso socorro vem do nosso Deus, aleluias. Creia no Senhor, confie no Senhor, confie na sua palavra, amém? Aleluias. Diga glórias a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor. Então, versículo 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, todo mundo. Olha, também as crianças, né, suas mulheres, seus filhos, todos buscando o Senhor. Ensine seu filho criança a buscar a Deus nesse tempo, amém? Orar e também jejuar, ele pode. Mas aqui, outro item, vamos ver que número que eu estou aqui. Ah, agora o sexto, nós somos o quinto, amém? Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Versículo, item 6, dê ouvidos ao que o Senhor está te falando nessa noite. Dê ouvidos ao que o Senhor está nos falando nesta noite, amém? Ao versículo 15. Então, Josafá orou, jejuaram, buscaram o Senhor. E veio então, no versículo 14, veio o Espírito do Senhor ao meio da congregação sobre Jaziel, profeta do Senhor, amém? Que trouxe a palavra. E no versículo 15, então o profeta diz, olha o que o profeta diz. O profeta disse lá para Josafá, e hoje o Espírito Santo está falando conosco através da sua palavra, amém? Através do profeta de Deus, amém? Aleluias. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, amém? Novamente o Senhor está nos falando, olha só aqui de novo, essa palavra, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Deus disse a palavra para Josafá, qual é a palavra para nós nessa noite? Deus está nos falando, não temam esse vírus
e esse grande poder de destruição que ele tem sobre as pessoas. Amém? Este vírus, esse problema, não são vocês. Não vai ser o homem que vai destruir, que vai vencer. Deus está falando, olha, essa peleja, essa luta, essa guerra que nós estamos enfrentando é dele. Essa batalha é do Senhor, amém? Amém, ele que vai batalhar por nós. E nós nem temos como. Se nem as nações têm como, que dirá nós? E continua o profeta dizendo, vamos pular aqui o versículo 17. Deus falando, o profeta falando, neste encontro não tereis que pelejar, tomai a posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá, ó Jerusalém, não temais, não vos assusteis novamente, amanhã saímos em encontro, porque o Senhor é convosco, conosco, amém? Então, Deus está falando, essa peleja não é nossa, essa guerra não é nossa, essa batalha, nós não vamos pelejar contra este inimigo, porque nós somos impotentes, o mundo é impotente contra ele, mas há um que tem todo o poder sobre ele, é o nosso Deus, e ele vai vencer, e ele vai nos dar a vitória sobre esse grande inimigo, que é esse vírus, essa peste, que se chama coronavírus, amém? Esse inimigo que vai vencer é Deus. Mas o outro inimigo que eu disse para vocês, o medo, nós vamos vencer se nós fizermos todas essas coisas, amém? Se nós, voltando aqui, buscarmos ao Senhor, reconhecemos o seu grande poder, a sua soberania, dar ouvidos a Deus, né? Nós vamos dar ouvidos ao Senhor, né? Aqui no versículo 20, olha só que maravilhoso. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouviu-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então dê ouvidos a essa palavra nesta noite. Dê ouvidos ao que o Espírito Santo está falando com você. Está falando conosco, amém? Não fique dando ouvidos, né? Aqui eu quero dar uma palavra de exortação. Não fique só dando ouvidos para a televisão, né? Para as mídias, né? Para os canais, o WhatsApp, né? Essas notícias ruins, né? Que eles trazem pânico, né? Há muita desinformação, há muitas coisas desconhecidas, há muito sensacionalismo, né? Há muitos interesses, né? Por trás de tudo isso. Ouça o Senhor, ouça o seu Espírito, ouça o que a palavra de Deus está falando conosco. Então, um tempo também que você deve sair de frente de televisão, de internet, passe mais tempo orando e lendo a palavra do Senhor, amém? Ouvindo a palavra de Deus e crendo e olhando para o Senhor nesses dias, amém? E o último, para encerrar aqui, versículo 18 e 19, nós pulamos aqui. Vamos lá, versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Sétimo e último passo para vencermos recebermos a vitória de Deus contra o coronavírus e vencermos o medo. Louve ao Senhor, amém? Na sua casa, louve, busque, adore ao Senhor. O que é adorar? É mais que louvar, é declarar a grandeza, declarar o poder de Deus. Ouça o louvor na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, se você puder. Louve ao Senhor o tempo todo e assim você vai vencer o medo. Amém? Aleluia? Amém. E vamos ver como essa história terminou, como Deus deu a vitória para eles. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá,
e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Amém? Olha o poder de Deus, olha a grandeza, olha como o nosso Deus é grande. Deus mandou um poder tão grande ali, que os próprios inimigos se voltaram um contra o outro. Os próprios inimigos se destruíram. Deus destruiu todo aquele grande exército, aquele grande inimigo que veio contra Josafá. E somente o nosso Deus vai destruir todo esse grande inimigo que está se levantando sobre todo mundo. Essa peste, essa praga, esse coronavírus. Amém? Amém. Aleluias. Diga glórias a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar esse versículo último, não só o Senhor deu vitória para Josafá contra o inimigo, não só Josafá obteve vitória contra o medo, como eu e você vamos vencer, amém? Deus vai vencer a peste para nós. Mas o medo, que hoje muitos de nós estamos sentindo, você vai vencer se você fizer exatamente como Josafá fez. Mas Deus não deu só a vitória sobre a peste, sobre o medo, né? Deus também deu grande abundância para o povo. Porque todo aquele inimigo, morto ali, eles deixaram um grande despojo. Amém? E no versículo 25, para encerrar. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se juntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre seus inimigos. Amém? Aleluias? Além da vitória sobre a peste, sobre o medo, Deus também vai nos dar abundância depois de tudo isso. Amém? Porque o nosso Deus é Deus que supre as nossas necessidades. E Deus vai mover pessoas. Deus vai mover ajudas. Deus vai mover governos para trazer a abundância para o seu povo. Amém? Amém. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. E seja um vitorioso